Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast por qualquer plataforma de áudio, convido rapidamente que corra no nosso canal do YouTube, pois hoje estamos aqui com a honra de receber no nosso podcast a nossa querida Sandra Dadona. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda para esse papo aqui. Eu sempre costumo dizer que todas as entrevistas que aqui acontecem são verdadeiras aulas para os nossos ouvintes e pelos nossos telespectadores. Então, a gente conta com você hoje nesta jornada. Gratidão, para mim é uma honra estar aqui. Ao longo de mais de 27 anos, a Sandra Dadona tem se dedicado a aprofundar seus conhecimentos holísticos, buscando integrar o bem-estar ao desenvolvimento humano. É fisioterapeuta, psicanalista, formada com ativismo quântico, PhD em física quântica, pós-graduada em neurociência e física da consciência, especialista em reprogramação de crenças, mentora e palestrante. Sua convicção é de que cada indivíduo possui um potencial extraordinário à espera de ser despertado. Com mais de 130 mil vidas impactadas, seu objetivo é simples: ajudar a desbloquear o verdadeiro potencial das pessoas e a cocriar a vida dos seus sonhos. Esse é um objetivo em tanto, hein? É, e super possível. Olha, para começar assim, Sandra, a gente muito tem se falado, né, dentro de todas essas nossas conversas de autoconhecimento. Acho que quanto mais as pessoas vão se despertando, mais elas vão tendo clareza de que possuem crenças limitantes. Sim. Então, já vou jogar essa bomba para você. Como que a gente desbloqueia estas crenças? Maravilha. Primeiro, precisa entender quais crenças, né? Como que a gente descobre que nós temos algo que está nos travando e que é uma crença? Através dos nossos resultados. Então, não existe um teste a ser feito para falar, olha, eu tenho crença limitante X, Y e Z, né? Existe o resultado. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que queira um relacionamento saudável, e ela está neste movimento. E aí vem aquelas falas, né? Que a pessoa tem o dedo podre, né? E aí a gente começa a entender que não existe nada fora de nós. É uma frase que eu digo muito: não existe nada fora de nós. E tudo está dentro. E esse dentro, inclusive, as nossas crenças. Então, se algo que você deseja está bloqueado, uma sensação de algo não estar fluindo na tua vida, existe uma crença. É uma crença. É uma crença. E é tão difícil, né, chegar nesse... Porque às vezes eu penso assim, por exemplo, eu tô nessa jornada também de desbloquear crenças. Uhum. Mas parece que chega em algum momento que às vezes parece que não vai mais, assim, Uhum. Aí é crença da crença. Assim, é como se fosse mais obstáculos. Como é que funciona isso? A gente precisa começar a entender o seguinte: tudo é mental. Tudo é mental. Uhum. Algo dentro da tua mente está bloqueando. Certo. Então, assim, quando eu fui pro ativismo quântico, né? Quando eu fui trabalhar, entender como funciona a física quântica, essa coisa da consciência, né? O fluir da consciência, eu comecei a perceber que tinha algo que bloqueava. Porque não era só eu mentalizar o positivo, eu fico lá no positivo e as coisas acontecem. Algo bloqueia. E foi aí onde eu fui para a psicanálise, porque eu precisava entender O que estava bloqueando. o que essa mente faz, né? Essa mente bloqueia. Ela permite ou ela bloqueia o que a consciência deseja. Então, este bloqueio, ele é mental. Então, por exemplo, né, como você perguntou, o que está bloqueando? Eu quero algo, mas está bloqueando. Muitas vezes eu tenho ganhos, eu tenho medo, ou eu me sinto culpada. Então, eu não tenho essa permissão para seguir. Mas essa permissão não está fora de mim, essa permissão está dentro de mim. É a forma como eu penso. Porque o que é uma crença? É aquilo que eu acredito. Né? Então, pegando o exemplo que eu dei, né? Uma mulher ou um homem, enfim, que quer um relacionamento, mas vamos pegar um exemplo de uma mulher que quer um relacionamento saudável. Se você perguntar assim para ela, você acredita que existe um homem que não trai, um homem que seja fiel? Se ela está com um problema de relacionamento, de encontrar uma pessoa que ela queira ou que ela
deseja, ela vai falar não. De 100%, qual é a porcentagem que você acredita que existe esse homem em 8 bilhões de pessoas no mundo? Ela vai falar mínimo. Então, não é possível para ela, né? Porque quem está bloqueando? Ela mesma. Então, quando nós começamos a ter consciência de que nós somos a causa e a solução dos nossos problemas, a maioria das pessoas foge. Com certeza. Porque é mais fácil terceirizar o outro, né? Exato. Mas, por exemplo, pegando carona, né, gancho nisso que você falou, existe talvez um ganho, né, de um benefício que a psicanálise fala, né, tudo que a gente tá repetindo, eu não consigo deixar porque existe um ganho, mas se isso é tão profundo, de repente, porque a pessoa teve um repertório ruim em relacionamento, ela teve exemplos ruins, e aí criou-se uma crença. Isso. É isso. Isso. E aí ela vai atrás de buscar, mas primeiro ela precisa reconhecer que... Eu costumo dizer assim, Sandra, veja se está correto. A partir do momento que eu identifico uma crença vinda dos pais, por exemplo, ela não é mais dos meus pais, ela é minha. Exatamente. É isso. Exato. Na verdade, não existe nada dos nossos pais, são tudo nosso. Agora já é tudo nosso. Consciente ou inconsciente já é seu. Então, qual que é o primeiro passo para o desenvolvimento? Qual que é o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida? É sair desse papel de vítima. Qual é o papel de vítima, do vitimismo? É culpar o outro. Olha, eu sou assim, sabe, Vivi, eu sou assim porque você viu meus pais? Tá, mas e agora? Enquanto nós somos crianças, a gente entende que a gente não tem muita escolha, né? A gente está ali naquele processo todo, nós estamos aprendendo. A partir do momento que você já é um adulto, você tem escolha. Escolha de fazer a transformação e parar de culpar o outro, né? Então, o que eu mais vejo, o que chega para mim através dos meus mentorandos, dos meus alunos, dos meus pacientes, é a vítima, sempre culpando o outro. Eu estou nessa situação por causa do meu marido, do meu pai, da minha mãe, né? Então, isso é uma crença. Isso é uma crença. Que eu estou sofrendo hoje por causa do outro. É uma crença. E essa crença limitante, ela precisa ser automaticamente observada, trazer consciência para ela e, através daí, fazer essa quebra, a ressignificação dessa crença. E você tinha citado, né, sobre o ativismo quântico. Para quem não está familiarizado com o termo, o que seria? O ativismo quântico é colocar no dia a dia tudo aquilo que a física quântica diz. Principalmente que nós somos energia, que nós somos consciência, nós não somos a nossa mente. E esse é o grande desafio. É o jogar o balde e buscar o balde diariamente. Exato, É a gente entender que nós nos identificamos muito com a nossa mente, principalmente com os nossos pensamentos. Nós acreditamos que o que a gente pensa é a realidade e não é, né? E desidentificar dessa mente que adora um sofrimento, adora ser vítima, adora, né? E aí entender que a gente pode ser consciência. Nós somos consciência e a gente pode viver através da consciência. E é um grande movimento. Então, é trazer esse estudo da física quântica no nosso dia a dia, que é o grande desafio para nós. Entender que a gente não precisa se identificar com o pensamento. Um pensamento é só um pensamento. Ele ainda não é real, mas ele vai se tornar. A partir do momento que encontra o sentimento. A partir do momento que encontra o sentimento, a partir do momento do quanto você fica pensando sobre aquilo, dando ênfase naquilo, né? Quanto tempo, quantos dias e com quanta intensidade. E essa intensidade é que cria a sua realidade, mais lento ou mais rápido. Nossa, isso é um grande poder que temos, gente. E quais são os passos, assim, por exemplo, diariamente, na rotina, no cotidiano, que a gente pode trazer esses princípios da física quântica? Pra gente, pelo menos, começar a mudar isso, né? Essa realidade. Sim. Quando nós começamos a falar da física quântica em si, a gente vai falar de vibração e frequência, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, cuida só da sua energia. E só foca naquilo que você deseja. É só isso que você precisa fazer. Só isso. Não tem mais nada para fazer.
Não controlar, porque assim, se o universo pudesse falar com a gente, ele falaria, viu, deixa eu fazer minha parte. Só faz a sua. Deixa eu fazer. Porque a gente entra num controle muito grande de eu querer fazer a minha parte, controlar a sua, controlar o universo, controlar o tempo, controlar. Então eu tenho que controlar tudo para que fique perfeito, para que as coisas fluam. Não, as coisas vão fluir. Você só precisa fazer a sua parte. Cuida da tua energia, e a tua energia é o que você pensa e o que você sente, é o que você vibra, e através disso focar naquilo que você deseja, que o universo se encarrega do resto. E como é porque o desafio é nós, independente de onde estivermos, né? Acredito que a gente tem essa mania de querer controlar todo mundo, a vida dos outros também. E às vezes a gente despende uma energia muito maior em querer resolver a vida do outro do que a nossa. É. Então, quando você fala sobre a gente cuidar da nossa energia, é um ato mais prioritário, de autoestima, um pouco. Isso, é. E aí é onde entra a grande crença de que se eu cuidar de mim, eu estou sendo egoísta. As pessoas confundem o egoísmo com o auto-amor. É uma confusão muito, muito comum acontecer isso. Se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Uhum. Egoísmo é quando eu penso em você, mas eu estou passando por cima do outro, inclusive de mim. Então, quando eu cuido da sua vida e passo por cima de mim, eu estou sendo egoísta. Eu vou cuidar de você, mas eu preciso cuidar de mim primeiro. E aí eu transbordo essa energia. Eu não posso dar o que eu não tenho. Uhum. E as pessoas acreditam que elas estão fazendo o melhor. Sim. Só que elas não estão fazendo o melhor se elas não cuidam dela primeiro. Principalmente em relacionamento, tem muito disso. Estou fazendo o melhor que posso, né? Uhum. Estou fazendo o meu melhor, ou aonde eu consigo. É um ato egoístico. Exato. Porque, olha só, o nosso ego, ele é Traiçoeiro, né? um grande desafio, né? Então, as pessoas controlam o outro e qual é a desculpa que eles dão? Eu estou fazendo porque eu te amo. Mentira. Se você amasse o outro, você aceitaria o outro como ele é. Você não queria mudá-lo. Uhum. Porque se ele está se alimentando mal, se ele está criando aquela dor e aquela doença, porque até isso a gente cria na nossa Sim. realidade, é porque tem um ganho, tem um porquê de ser. Né? Você pode até orientar, você pode até tentar influenciar, mas mudar o outro, você muda o outro porque ele te incomoda. Esse é o fato. Isso é a base. Uhum. Eu quero mudar o outro porque ele está me incomodando. Então, quando ele muda, eu me sinto melhor. E a gente tem uma crença de que se o outro muda, é mais fácil eu mudar o outro do que a mim mesmo. Mentira. Não dá. Uhum. O outro não muda quando eu quero. Uhum. Quando a gente está tentando mudar, já é um grande desafio, né? Total. Então, eu falo, é fácil você se mudar, né? Você mudar um hábito, por exemplo, que você não gosta. Você acha que a gente está tentando colocar o outro dentro de uma redoma de expectativa? Na verdade, a gente tem expectativas sobre outra pessoa Uhum. e essa pessoa não corresponde à expectativa e aí a gente fica nessa insistência de querer mudá-lo, mas na verdade a gente tá querendo, a gente criou um castelo da Barbie, da Disney. Isso, É isso. É isso. É exato. Exatamente. Ai, olha, eu falo, esse podcast é toda vez aqui, gente, é um tapa na cara, né? Mas, Sandra, você acredita, né, que todos nós temos um potencial extraordinário que pode ser despertado? Sim. E quais são os sinais, assim, de que a gente está, pelo menos, perto desse caminho de despertar? Tá. Primeiro, entendendo, olhando para nós, né? Não tem como. Todos nós temos. Porque nós somos consciência. Uhum. Todos nós temos uma consciência. Eu falo que é um poder que está dentro de nós e todos nós temos, que é o poder que cria mundos, né? Se a gente for levar para o lado religioso, a religião fala que Deus está onde? Tudo. E dentro de você, Uhum. né? Se ele está dentro de mim e essa energia criadora, ela está em nós. Nós somos ela. Se nós somos essa energia criadora, o que bloqueia? Se nós temos esse potencial dentro de nós e nós nascemos com ele, nós somos ele, o que bloqueia? A mente. Uhum.
né? O falso eu, que é o ego. Nós aprendemos que nós somos ruins, nós aprendemos que o ser humano é isso, é aquilo, mas é tudo um aprendizado, é uma mentira. Nós temos essa parte sombra, sim, mas nós temos a luz também. Uhum. Qual que é o grande X da questão? Que a gente foca muito mais no negativo do que no positivo. Uhum. Eu vou focar muito mais na minha sombra do que eu foco na minha luz. Uhum. E isso faz com que a gente bloqueie tudo. Então, qual que é a ideia? A ideia é focar na luz. Porque onde a gente leva a luz, não tem mais sombra. Porque a sombra, ela não existe. A escuridão não existe. É a ausência de luz. É a ausência de luz. Né? Então, se eu foco na luz, eu estou levando ali o meu melhor, o meu natural, que o nosso natural é luz, né? E o nosso comum é a sombra. Mas a gente foca no comum e não no nosso natural. Então, por exemplo, se eu estou triste, né, muitas vezes a gente fica focando, por que eu estou triste? E ainda a gente vai dando atenção a tudo isso. Não estou falando que a gente tem que negar, porque a negação também é terrível, né? Eu olho aquilo, eu acolho, mas eu não fico muito tempo. Então, qual que é a ideia? Eu aumento a minha luz. Né? Eu vou trazendo situações, eu vou vendo vídeos, eu vou trazendo um sorriso, eu vou mudando a minha fisiologia física para mudar o meu sentimento. E mudando o meu sentimento, eu vou mudando automaticamente o meu pensamento também. Então é possível, sim. Porque todo mundo fala, né? Principalmente quando a gente perde alguém fisicamente, então quando a pessoa falece realmente, ou agora é muito comum falar sobre o luto depois de términos de relacionamento. E muitas das pessoas querem fugir dessa reação. É possível transformar. É possível você vivenciar esse processo, mas ir transformando junto com ele. É super possível. Trazendo consciência. Eu falo que quando nós trazemos o entendimento, a informação, ela fica muito mais fácil, né? Eu tô atendendo uma pessoa que ela tá num término de relacionamento, e todo término de relacionamento, ele é sofrido, né? Todo término de alguma coisa, ele é muito sofrido para quem? Para o nosso ego. Então, o luto, ele tem as fases. A fase da negação, depois a fase da culpa. Ai, devia ter feito mais. Ai, se eu tivesse feito aquilo. Mas isso para ambas as pessoas? Porque o término parte, na maioria das vezes, de um lado. Para ambas as pessoas, essas fases são iguais. Iguais. Tá. Todo término, o ego vai sentir da mesma forma. Então, quando nós entendemos que é um processo e vai passar, a gente não luta contra. Porque toda vez que eu luto contra alguma coisa, eu estou dando foco naquilo. Tudo que eu foco cresce. Tudo que foca cresce. Então, eu costumo dizer que o nosso foco, ele é como um adubo, sabe? Tudo que eu vou focar, eu estou colocando energia. E se eu coloco energia, ele vai crescer. Né? Então, se eu falo assim, isso é muito difícil, aquilo tá muito, a vida tá muito corrida, né? Se eu falo, a vida é muito corrida, eu já parto de um princípio de que está faltando algo. Eu vou vibrar o quê? Na falta. Falta. Então, o que o universo faz para mim? Tá bom. Eu vou te mandar mais? Falta. Falta. Tudo que a gente vibra, volta para nós. É um bumerangue. A física quântica fala isso. Então, como que nós sabemos que a gente não está vibrando o positivo? Como que eu sei que eu não estou vibrando aquilo que eu quero? Observo o que está chegando. Está chegando doença? Está chegando pessoas... Meu pai fala que é curva de rio. Sabe o que é curva de rio, né? Só para tranqueira. Só para lixo, tá chegando coisas negativas para você, não existe ninguém que tá falando assim, eu vou te punir, o universo tá te punindo. Não existe isso. Existe você que tá vibrando. Então, qual que é a tua frequência? O que você tá vibrando? Nossa, isso... Eu fico até em silêncio aqui em certos momentos, porque eu tô processando tudo isso. É muito mágico. É muito mágico. E aquela máxima de que o universo não entende não, é verdade? O universo, ele é includente. Então, vamos lá. Quando eu digo assim, eu não quero contas, não quero mais dívidas. Não quero mais boletos. Não quero mais boletos. A gente acredita que a gente está empurrando para longe, mas não existe longe. Porque nós somos. Para a gente entender vibração e frequência, entenda assim, nós somos uma antena de rádio, estamos na rádio. Há uma antena de rádio o tempo todo.
o tempo todo. Não tem como desligar. É o tempo todo. A partir do momento que eu sou uma antena de rádio, eu me torno um ímã automaticamente. Então, é antena e ímã. Eu atraio, eu vibro e atraio, eu vibro e atraio. Então, se eu vibro não quero conta, o universo entende? Conta. Eu atraio para mim. Mas conta. Como isso acontece no dia a dia? Que é isso que eu trago sempre, né? Então, por exemplo, eu não quero mais dívida, não quero mais boleto. Vibro, não quero mais boleto. O universo entende? Boleto. Boleto, porque é a sua vibração de falta, né? Não é vibração de prosperidade e abundância, é vibração de falta. O universo vai trazer para mim pessoas, situações e coisas para eu sentir mais falta. Então, o carro quebra, o dente cai, você toma um tombo e aí você tem que ir ao médico, o filho fica doente, etc, etc. E aí você fala assim, olha só como eu sou azarado. Sempre a culpa é de quem? Do outro. Do outro. É o universo que não te ama, é Deus que está te punindo. Não, mas não existe isso. É você que está vibrando. Se você vibra a partir de uma falta, vai chegar falta para você. Você acha que as pessoas, elas... Claro, tem as crenças limitantes, é bom lembrar, obviamente. Mas você acha que muito das coisas que acontecem também é uma união de crença limitante com as pessoas não sabem pedir? Ah, sim. Tem que ter cuidado com o que pede. Por isso que a informação é importante, né? Por isso que o conhecimento é importantíssimo, né? Então, a gente tem que entender o que eu estou pedindo, como eu estou fazendo, como eu estou vibrando, né? E quando eu vou pedir, eu já estou na falta. A física quântica diz assim, ó, você quer alguma coisa? Já mentaliza que aquilo já existe na sua vida e você vai vibrar aquilo. Tem um termo que é muito usado agora nas redes sociais, mas no TikTok, que é o finge até acontecer. Isso. Isso faz sentido, então. Exato. Faz sentido. Isso, na verdade, é um estudo de Neville Goddard, né? Então, é assim, Sim. ele fala assim, ó, finja até se tornar, né? Eu dei uma aula esses dias para na minha mentoria para os meus mentorandos, Sandra, não gosto da palavra finja. Tá. Né? Então, eu falo assim para eles, ó, atue até se tornar. Né? Então, como você quer, veste esse personagem, identifique ele, veja como ele se sente, como ele age, como é, e você começa a atuar até o se fingir, tornar. ele dá uma sensação de falso, de algo falso. Exatamente. Então, atue, vou atuar neste momento. Lembrando, gente, que não é assim, por exemplo, a gente às vezes está falando muito com pessoas que estão em transição de carreira, que estão ainda num trabalho que talvez não goste tanto. Não é para pedir demissão hoje, não é para ir no shopping gastar todo o seu limite do cartão. É com consciência, né? Todo pensamento, primeiro no pensamento, né? Depois nas atitudes, né? E esse, além desse termo, do finja, né, do atue até você conseguir, tem muito essa questão da falta, ela é muito grande, ela é uma crença coletiva, né? Coletiva. Da escassez. A gente aqui, nós brasileiros, temos uma crença muito forte coletiva do dinheiro. Você vê que todo mundo fala de dinheiro, mas a maioria das pessoas não sentem. Sentem culpa, têm medo. Eu digo que as pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Tem medo de ter dinheiro. É absurdo. Eu lembro que há uns anos atrás, né, que a gente estava na pandemia e o programa do Big Brother, ele explodiu, né? Então, assim, muitas pessoas... Era a única opção ali, entre aspas, né, de entretenimento. E a ganhadora, a Juliette, ela participou de um podcast que ela falou que ela não era merecedora, ela não se sentia merecedora pelo prêmio e que ela teve que fazer terapia para aceitar que a realidade dela tinha mudado. Eu acredito. Isso é muito louco, assim, é muito louco. A pessoa, do dia pra noite, né, se torna uma pessoa milionária, tudo muda, e ela não aceita, ela falou assim que ela foi pro shopping com o dinheiro dela, assim, vamos comprar coisas, mudar o guarda-roupa. E que ela começou a se sentir culpada por isso. Isso acontece. Acontece muito. Hoje eu falei, né, eu tenho
uma comunidade, né, onde eu coloco áudios, né, que chama Inspirações Quânticas, que eu falei hoje sobre isso, né? Eu falei assim, ó, tem pessoas que não podem. Não tem Ela fala, permissão. eu não posso. Uhum. Não tenho permissão. Eu não posso. Não posso por quê? Porque tá na falta. Eu não posso porque eu não tenho companhia. Eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso porque eu não tenho saúde. E esse nível de consciência precisa trabalhar essa falta. Mas tem muitas pessoas que têm companhia, têm dinheiro, têm saúde e não se permitem viver a vida. Por quê? Porque está focado em 2 pilares principais, medo e culpa. Vou dar um exemplo. Tive uma mentoranda que o sonho dela era ter uma casa. Então, ela fez lá o projeto da casa, e aí ela viu quanto ficaria para fazer essa casa. E ela começou a trabalhar, foco. Adivinha, conseguiu o dinheiro, tudo certo para ela fazer a casa. Só que ela falou, Sandra, eu não consigo. Tudo acontece. Eu falei, então vamos analisar isso, né? Olha só, ela podia, ela estava com o dinheiro, era só ela fazer. Mas o que travava ela? Né? A não permissão, medo e culpa. Culpa do quê? A mãe vivia de aluguel. Então, na cabeça dela, inconsciente, como eu posso ter uma casa maravilhosa, né? Uma casa de 2 andares, com piscina, e a minha mãe mora de aluguel? Então, a culpa fez com que... Olha, é uma crença isso, né? A culpa fez com que ela não conseguisse conquistar aquilo que ela queria. E, vou falar mais, se ela não descobre isso a tempo, esse dinheiro, ele vai ser direcionado para outra coisa. Geralmente para doença dos pais, doença da família dela. Gente, isso é tão claro. Olha, eu juro pra vocês, eu não queria que você estivesse na minha cabeça agora, porque tudo se liga, é impressionante. Você acha que... Mas antes de eu fazer essa pergunta, como resolve? Como que trabalha essa culpa nesse Trazendo quesito? consciência. A partir do momento que ela toma consciência, que ela tem uma culpa, né, dela não poder fazer isso por causa daquilo, a gente começa a trabalhar. Eu falei, você já perguntou para sua mãe se ela quer ter uma casa? Você já perguntou para sua mãe? Então, assim, essa dependência emocional que ela tem, porque é uma dependência emocional, tem que ser tratado através dela. Ela precisa ter a permissão de quem? Neste caso, na cabeça dela, da mãe, tá? Às vezes a mãe nem tá sabendo. Ela não precisa que a mãe fale assim, filha, eu te permito fazer. Porque muitas vezes a gente tem permissão. Só que dentro da nossa mente a gente não... criou um véu de Isso é uma ilusão. crença. A gente cria isso e está em nós. Tá vendo como não é nada do lado de fora? E como se livrar de uma dependência emocional nesse nível quando é direto? Então, por exemplo, agora vamos para esse exemplo, mas o contrário. Tá. Quando a mãe realmente faz coisas e chantagens emocionais e etc. Então, aquela coisa, filho, você vai casar, vai deixar a mãe aqui, como é que fica? Ou qualquer movimento que o filho faça, a filha, de crescer, de ser independente, de ser autônoma, a mãe vai lá e adoece, ou vai... Como que... Também, mesma Se liberta. coisa. Como se liberta. Como se liberta sem a culpa. Já colocando aqui, Vivi, que não é do dia para a noite e não é simples. É um processo, tá? Então, para todo mundo que está ouvindo, é isso que a gente tem que deixar muito claro. Não é do dia para a noite. A gente não sai de uma escassez e vai para uma prosperidade do dia para a noite. Isso é ilusão. Mas a fulana na internet de repente falou que em 1 ano... Mentira. É mentira. Não tem como. A gente está preso no tempo e no espaço. A gente pode dar saltos quânticos? Pode, mas a sua mente está preparada para isso? É como a Juliette. De repente ela ficou milionária. Ela estava preparada para isso? Ela enlouquece. A nossa mente enlouquece. Então, não dá para simplesmente alguém falar assim, quer saber? Eu vou deixar minha mãe e vou embora. Você não vai ter paz mais, porque a sua mente vai te cobrar com culpa. Então, como a gente faz? É um processo de autoconhecimento. De entender, né? Eu tô com 2 pacientes, né, nesse momento, né? Trabalhando isso. Nessa situação. E a mãe fala claramente, né? Eu cuidei de você, agora é sua obrigação cuidar de mim. E ela acredita que é a obrigação dela. A outra mãe fala, não, filha, vai viver tua vida, vai viver. Então, sabe? Ao mesmo tempo que ela quer que a filha viva, ela não quer que a filha viva. Coloca um peso, né? E aí é todo um processo de autoconhecimento. E uma já está conseguindo e está lindo. A mãe, inclusive, soltou. Quando ela soltou, a mãe foi também.
A mãe se libertou também e tá muito bem, as duas estão muito bem. A outra já tá um pouquinho mais complicado porque é direto, né? Nossa. Não é velado. Porque tem o velado e tem aquele que é esclarecido, é claro, né? Então, é um grande processo de desenvolvimento. Como ficam os relacionamentos dessas pessoas, por exemplo, Sandra? Porque, assim, eu imagino que seja difícil você se relacionar com uma dependência emocional tão forte, assim, né? Porque aí isso impacta diretamente em qualquer tipo de relacionamento que essa pessoa tenha. Como é que fica parceiros, por exemplo, nesse caso? Um balaio de gato. Não tem espaço, né? Não tem espaço, porque não tem permissão. E é aí que a gente fala que se eu não tenho permissão, eu estou bloqueado. Então, em algum nível de relacionamentos, na verdade, os nossos grandes problemas é a nível relacional. Não tem como. É o que nos prende para o nosso sucesso, né? É. Posso falar trazer uma questão interessante? No mapa astral, inclusive eu estava falando sobre isso ontem na aula que eu dei. Existe a linha que corta o mapa assim verticalmente entre o fundo do céu e o meio do céu. Então, o fundo do céu é a nossa casa 4, é a casa da família. Família de base, pai e mãe. Tá. Aqui não entram irmãos, né, nem relacionamento, nem nada. É a minha morada, aonde que eu vim. E o meio do céu é o meu propósito, é o meu futuro, é o meu destino, é o ponto mais alto onde eu posso ter todo o sucesso do mundo. Se eu não resolvo a casa 4, eu não atinjo a 10. Olha só, é isso. Sabe? Perfeito. Elas estão diretamente ligadas. Então, se eu não resolvo o meu passado, se eu não resolvo as minhas crenças, se eu não resolvo essa questão familiar, eu nunca vou conseguir atingir meu propósito. Isso tem tudo a ver com o que você está falando. Tudo a ver. Nossa, como as coisas se ligam, gente, olha. Tudo se liga, Vivi. É impressionante, né? Eu tava vindo pra cá, né, e tava falando tanto da espiritualidade, se a gente for falar através da ciência, através das religiões e o da espiritualidade, é tudo a mesma coisa. Sim. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Se eu estou ministrando uma aula, chocar com alguma coisa, me pergunte que eu te explico de outra forma. E eu acho que isso é tão rico. Total. Porque se eu não entendo de uma forma, eu vou entender de outra. Com Essa certeza. linguagem da astrologia talvez seja mais fácil para alguém ou mais difícil Sim. para outros. Esses outros, eles vão para outra linguagem, mas que é a mesma coisa. Vai levar para o mesmo lugar. Qual é o problema disso? Isso é uma benção, mas ele pode ser um problema. Quando a gente coloca o nosso egão achando que a minha verdade, o meu caminho é o único. Né? Então, às vezes vem alguém e fala assim, Sandra, eu não entendo muito essa coisa da física quântica, mas eu fui para a igreja X. Eu falei, você está feliz? Você se encontrou? Ai, me livrei Ótimo, tá tudo certo. Hoje em dia tá tão difícil a gente se sentir bem. Sim. Né? Então, a ideia é se sentir bem. Logicamente que depois tem todo um aprisionamento, mas como tudo na vida. Né? A gente tem que tomar cuidado com esses aprisionamentos que a nossa mente traz. Fora isso, se liberte, sai das caixas, abra essas caixas e vai para onde te faz bem, né? Sem fechar numa caixinha só, que a minha verdade é a única. Com certeza. E os caminhos, eles é como um ramo, né? Eles vão se abrindo, mas eles vão se convergindo no mesmo lugar. E Sandra, a física quântica, ela fala muito sobre tempo e espaço. Qual que é? Explica pra gente um pouquinho sobre isso, né? Então, você já deu um exemplo aqui, alguns exemplos, mas explica assim, de uma forma onde as pessoas possam entender de vez o que significa esse conceito dentro da física quântica e como que a gente aplica isso no dia a dia. Tá. Ele é bem amplo e bem profundo, mas eu vou explicar no nosso dia a dia. Com certeza. Né? Tempo e espaço não existem. Ele é só um fruto da nossa mente aqui na terceira dimensão. Que terceira dimensão? Essa do planeta. Né? Aqui nós estamos numa escola, a gente está aqui para aprender, é só isso. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui para sofrer e nem para ser feliz. A gente está aqui para aprender. E aí você escolhe o que você vai trazer para você. Trazer quando? No passado ou no futuro? Passado e futuro, para a física quântica, não existe. Só existe esse momento presente. Se eu trabalho o meu momento presente e me sinto bem neste momento, o meu futuro vai ser brilhante. Então, a ideia é que existe só um momento presente. E que é um grande desafio para nós. Porque a nossa mente, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. ou ela está no futuro.
E o nosso futuro, ele vai ser mais o nosso passado. Porque a gente fica muito mais tempo preso nas nossas memórias do passado do que no nosso momento presente. Ou seja, a gente concentra mais energia e sentimento em coisas que já foram. E aí, com isso, eu cocrio o que a gente pode chamar de futuro. Então, por exemplo, vamos supor que existe uma pessoa que foi mandada embora várias vezes numa empresa, né? Hoje, ela está trabalhando, ela está sobre a sombra do passado. Um medo de ser mandada embora o tempo todo. Só que, quando ela entende que esse momento presente ele é único, aquelas situações já passaram, ela começar a vivenciar o momento presente como se fosse o único, ela vai ter um futuro muito diferente. O presente é o único momento que a gente pode trabalhar alguma coisa, inclusive cocriar algo no momento presente. Meu futuro vai depender da minha cocriação dos meus pensamentos de hoje. Por isso que quando a gente faz aquelas famosas cartinhas para o universo, é sempre no momento presente, não é eu vou conseguir, eu terei algo, é sempre hoje. Includente, a gente precisa incluir, como se eu já tivesse, né? Eu me lembro que quando nós éramos adolescentes, né? Depois 18 anos e tal, uma amiga minha tinha um carro, ela comprou um carro e ela colocou, eu entrei um dia no carro com ela tinha colocado o símbolo da Audi, né? As argolinhas, grudado no volante do carro. E ela brincava. E não muito. Era um Audi. Não era. Ela falava, amiga, abre os vidros, as pessoas precisam ver a gente no Audi, não sei o quê. Olha como as pessoas estão olhando para nós. Mas era um pois é velho, caindo aos pedaços. E lógico que as pessoas estavam, porque a gente estava rindo, gargalhando, o som estava alto, lógico que as pessoas estavam olhando. Mas ela estava criando na mente dela que aquilo já aconteceu. Não demorou 2 anos, ela comprou um. Como? Não sei. Talvez nem ela saiba. Eu sei que ela foi trabalhando a mente dela, ela foi fazendo o momento dela, o momento presente, o melhor que ela podia. Ela foi se engajando em tudo. As pessoas, coisas, situações foram chegando para ela e aquilo tudo foi movimentando. Mas ela não te colocou isso como... Ela só jogou como certo. Ela não colocou nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Ela não acreditava que ela não pudesse. Ela podia tudo. E nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Agora, se eu perguntar para você, você acredita? Você vai falar não. Então, não é possível para você. Aconteceu algo semelhante comigo. Na pandemia, em 2020, eu comprei um chaveiro. E aí eu coloquei esse chaveiro, guardei numa caixinha e coloquei um post-it atrás. Falei assim, é o chaveiro do meu primeiro carro. E larguei lá. Simplesmente só fiz isso. 1 ano depois eu estava com o carro. Lá. Mas eu não cocriei assim, exatamente o carro, aquilo, né? Eu queria um carro, eu queria sair daquele momento onde eu estava né? 1 ano certinho. 1 ano depois, eu já estava de carro e o chaveiro tá no meu carro até hoje. Mas é engraçado. Isso pra mim, por exemplo, foi super tranquilo. Para certas outras coisas que não vêm ao caso aqui, tem uma barreira. Aí são as nossas crenças. Exato. Gente. A não permissão. E aí você tem que entender. Você tá na falta... Ou você tem a permissão e você está na culpa e no medo. Perfeito. É perfeito. Parece simples, né? A gente está conversando aqui como se fosse assim, uma coisa, não, vamos fazer isso agora. Mas é muito desafiador, né? E aí uma dica que eu se eu pudesse deixar uma dica assim, gente, escreve. Escreve. O que você quer. Escreve o que você quer e pergunta para você, isso é possível para mim? Você não vai escrever uma coisa que você minimamente não acredita. Ou tem gente que escreve o que não acredita? Tem. Por exemplo, as pessoas querem... Eu vou falar do relacionamento, né? A pessoa quer um relacionamento, mas ela não acredita. Ela não consegue se visualizar. Né? Outro dia eu estava trabalhando com um mentorando. Eu falei, o que você quer? Aí colocamos lá, né? O desejo. Aí eu falei, fecha os olhos agora e visualiza. Ela falou, não consigo. Eu não consigo visualizar. E aí, nesses casos, aí é esse trabalho de reconhecer a crença e onde que tá pegando. Exato. Eu falei, então tá. Então, você está aqui e você quer chegar aqui, né? Você não consegue se visualizar aqui. Por quê? Aí a pessoa começa a trazer. Porque é longe demais para mim. Porque... E vai trazendo os porquês. Tudo isso é crença. Porque é possível? Tem gente que chegou lá? Tem. Porque qual que é a diferença? E como que essas crenças, por exemplo, atuam diretamente na nossa saúde física?
Ou eu imagino que seja um transbordo emocional, que aí o físico, de repente, pega. Como é que funciona? Exatamente isso. Toda doença, o fundo é emocional. Toda. Toda doença é emocional. Tem uma frase de Deepak Chopra, que é o médico indiano, que ele diz assim, ó, você não cria doença que você não conhece. Você só cria doença que você conhece. Eu vou dar um exemplo meu. A minha família materna toda, desde o meu avô, minha mãe, meu irmão, eu, nós tínhamos enxaqueca. Né? Minha audiência até conhece essas histórias, né? Enfim, enxaqueca, e depois eu comecei a falar, não quero mais. E comecei a fazer esse trabalho, né? Em mim, eu descobri que era muita raiva, tinha muita raiva e fui eliminando, fui usando os decretos, fui eliminando tudo. Beleza. Olha como é interessante quando a gente começa a trabalhar tudo isso. Essas emoções, geralmente emoções reprimidas, elas vão vir para o nosso corpo. Você cria dores e doenças. É você quem cria. Por conta de um benefício. Por conta de um benefício, para fugir de alguma coisa, para culpar alguém, para se tornar vítima, para descansar. Já ouvi falar sobre isso. Eu era você cria doença para descansar. Eu era uma. Eu tinha uma crença de como eu era autônoma, né? Meu pai, né? Você é autônoma? Tá, então você vai ter que trabalhar para pagar. Porque se você não trabalhar, você não ganha. Se não ganha, você não paga a conta. Então, eu trabalhava praticamente 24 horas por dia, né? Então, o que eu fazia? A gente dá conta? Nem emocional e nem físico. Então, eu criava uma enxaqueca para ir para o hospital, tomar soro. E ficar lá uns tempinhos. E aí, eu ficava lá e falava assim para o médico, eu preciso aquele que a gente, para enjoo, como chama? Dramin. Dramin, porque se não colocar Dramin, doutor, não funciona. Por quê? Porque eu tinha que ir embora para casa, dormir. E se eu fosse embora para casa sem dormir, eu ficava culpada de não estar trabalhando. Então, ele me dava o Dramin, eu ficava molinha. Aí falava para todo mundo que, ó, saí do hospital e tal. E outra crença. As pessoas entendem quando você fica doente. Para não atendê-las, para não trabalhar, para não fazer tal coisa, para não ir para reunião. Então, você tem o aval. Algumas, viu? Porque tem chefe por aí que não entende, não. E se a gente for pensar, você cria isso justamente para não ir, para não fazer. Gente, isso é muito surreal. E tem as pessoas, isso eu já me deparei com alguns momentos de criar, de repente, situações de saúde porque você quer que alguém te cuide. Isso também. Muito, né? Muito. Porque deve ter uma falta de cuidado lá de trás. Quantas pessoas a gente vê na internet que vai no hospital e faz check-in? Nossa, sim. Tira foto. Isso que tá significa que é uma pessoa que quer ser cuidada, quer ser olhada. E olha, geralmente essas pessoas não colocam nada. Ela tira a foto que ela tá tomando soro e coloca lá. Que ela provoca uma reação de pessoas perguntando. Ligando, o que tá acontecendo, você precisa de ajuda. É uma carência. Isso tudo é criança interior que tá gritando? É carência. O adulto não chora. Quem chora é a criança. O adulto não precisa mais de pai e mãe. Quem precisa de pai e mãe? É a criança. A criança. Nossa. Quando nós entendemos isso e a gente começa a trabalhar isso em nós, a gente começa a trabalhar e tudo muda. Agora, o mundo mudou porque você mudou. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, as pessoas estão me tratando melhor. E como que a gente sai? E aí volta, acho que para a pauta de relacionamento de novo. Quando você muda, quando você começa a assumir seu papel de fato no mundo, né? Eu acredito muito que é isso. Então, é o que você falou, quem que precisa de pai e mãe? Criança. Mesmo tendo 30 anos de idade. Sim. Né? Mesmo tendo 40 anos. E o adulto, ele tá lá, né? Então, aí veio uma consciência, uma clareza. Tá. Minimamente que seja, você automaticamente já mudou sua vibração, certo? Certo. Como é que você fica, como é que você lida com essas pessoas que, teoricamente, você deixa pra trás? Porque você muda a sua vibração e aí aquelas pessoas não fazem mais sentido. Você desconecta. Mas ainda assim existe uma cobrança do porquê que você tá indo, porquê que você terminou, porquê que você foi, porquê que você fez. Como é que lida com isso?
A gente pode lidar de uma forma mais fria, cada um com seus problemas. Olha, amor, foi isso, foi ótimo, prazer. Gratidão, mas... Gratiluz. Né? Não, mas vamos lá. Mas Não vamos ser assim, galera. Só que quando a gente pensa assim, ó, de deixar as pessoas para trás, a gente já tem um problema. Que é a porque culpa. a nossa mente vai entrar na culpa que você está abandonando. Certo. O nosso ego morre de medo de ser abandonado. Então, a gente morre de medo de ser abandonado, automaticamente eu tenho medo de abandonar o outro. Por isso que a gente anda em comitiva, né? A gente anda em bolo, né? Em grupos. Porque a gente morre de medo de ficar sozinho. Mas isso também é uma crença. Então, quando eu entendo que a minha energia já não liga mais, e realmente eu consigo entender que o meu caminho é um e o do outro é o outro, me traz clareza, eu consigo não abandonar o outro, mas ajudar o outro nesse desligamento, porque eu estou em paz. Quando eu estou em paz, eu não me ligo mais na energia do outro. Então, por mais que ele sinta a falta, eu consigo ajudá-lo nesse processo, entendendo que, olha para você, vamos lá, você tem coisas para fazer também. A gente começa a levar o caminho para o outro. Conforme a nossa energia vai se desligando, o outro também vai sendo desligado. Mas no caso de um relacionamento, não é legal também ficar com esse contato, ou tudo bem? Depende de como termina. Eu costumo dizer que relacionamento amoroso fecha a porta porque... Sempre vai ter sua culpa é sua. Por mais que você tá tentando manter a vibração alta e fica naquela, né? Eu digo assim, ó, decidiu, fecha a porta. Porque a pessoa vai aparecer e geralmente a pessoa aparece quando? Quando você tá bem. Quando você tá bem. Quando você começou a ficar... Gente, relacionamento amoroso. Rompeu, você tá cheio de feridas e o outro também. Aí você fica num processo de começar a criar as casquinhas. Abrir o caminho, abrir porta de novo para essa pessoa falar com você, para você ver alguma coisa da pessoa, as cascas vão todas embora e a ferida vem à tona de novo. Para aquilo cicatrizar, demora um tempo. Perfeito. Né? Bom, gente, muitas coisas aqui. Eu ficaria mais 3 horas com a Sandra, muitas ideias, muitas pautas na cabeça. Mas assim, até pra gente ir já pro nosso fim aqui, como que as pessoas no dia a dia, além, claro, de reconhecer, você falou, escreve, tem alguma outra prática dentro da física quântica que pode nos ajudar, pelo menos, a diminuir um pouquinho essa diferença ou diminuir um pouco essa distância daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu almejo, né? E aí lidando com a culpa, lidando com o peso, enfim. Eu gosto muito, né? Hoje em dia tá muito batido, mas eu já falo sobre gratidão há muito tempo. Tá. E foi uma transformação na minha vida, Certo. a gratidão, que ela diz o seguinte... eu já acordava com 300 coisas na cabeça. A reunião é filho, é conta para pagar, né? E toda vez que a gente está nessa preocupação, nós estamos na ingratidão. Porque assim, a física quântica diz o seguinte, ou você vibra numa polaridade ou na outra. Ou eu sou grato ou eu sou ingrata. Não tem como eu vibrar em 2 frequências ao mesmo tempo. Então, quando eu sou grata, eu estou vibrando numa polaridade. Quando eu sou ingrata, na preocupação, na raiva, na angústia, eu estou sendo ingrata. Então, quando a gente fala da dualidade, né? Luz e sombra, gratidão e ingratidão, falta e prosperidade, né? São polaridades. Então, a gratidão, toda vez que está acontecendo algo negativo na sua vida, tenha certeza que você está enxergando o negativo, mas o positivo existe. Qual é o positivo? Então, por exemplo, você está num relacionamento onde você vai ficar, você decidiu ficar, mas você fica só reclamando do hábito da pessoa, como ela te trata, viu? Ela tem parte positiva, porque senão você não estava junto. A gente não consegue ficar na dor, a gente só fica pelo prazer, tá? Nossa mente não fica pela dor, por mais que você reclame. Existe coisas positivas ali. Vamos começar a olhar? E aí a gente começa a agradecer. Se eu tenho conta para pagar é porque eu comprei. Se eu comprei, eu preciso, estou usufruindo, então vamos ser grato. Então, quando a gente traz a inversão da polaridade com a gratidão, a vida começa a mudar. E muda muito. E aí você aconselha a gente ter uns minutinhos ali, ou escrevendo, ou mentalizando essa gratidão. Porque é importante sentir a gratidão. Não adianta também ficar gratidão. Isso.
Quando eu comecei, Vivi, eu não sentia gratidão coisa nenhuma, não. Eu tinha muita raiva mesmo, né? Então, eu falei, eu não... Porque assim, ó, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então, o que eu fiz? Como que uma crença se estabelece? Ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Então, o que eu fiz? Só repetiu. Só repeti. Que nem um papagaio. Chegou uma hora, eu comecei a sentir. Eu comecei a entender. Falei, peraí, tô diferente, eu tô me sentindo diferente. Eu comecei a sentir gratidão sem perceber. Então, por mais que as pessoas sejam mais racionais ou muito negativas, começa a trabalhar a gratidão. Nem que seja brincando. Tem pessoas que falam assim, né? Às vezes as pessoas me viam, começavam a tirar sarro de mim. A gratidão chegou, a gratidão chegou. Falei, que bom que você está falando da gratidão, pelo menos você está falando. Porque para você falar, você tem que pensar. Não tem como você falar algo que você nunca pensou, né? Então, uma semente já está sendo plantada. Então, gente, procura sempre o positivo. O foco é sempre na luz. Sabe aqueles bichinhos de luz que estão procurando a luz sempre? É isso. E não é nada de positividade tóxica também, porque as pessoas têm muito medo, né, de sempre vibrar no positivo e tal. Não é isso, mas é procurar talvez uma outra maneira de ser do que você já é, né? Eu sempre falo que não existe positividade tóxica. Não existe. Sabe por quê? Por que o negativo ele pode ser tóxico? Olha como o negativo é forte. Tem força. Então, assim, todas as vezes que alguém tá pensando no positivo, tá pensando em algo positivo, as pessoas vão lá e falam, você tá muito positividade tóxica. Tá muito gratiluz. Eu prefiro que a pessoa seja numa positividade do que ela fique falando coisas negativas pro outro, né? Perfeito. Então, assim, veio essa coisa da negatividade, da positividade tóxica, porque é um pessoal mais racional que veio querer minar uma positividade. E por que o negativo pode? Por que a falta pode? Tá certo. Tem sempre alguém querendo puxar o tapete do bem, né? Trazendo a gente pro mal. Das outras energias, né? Então, mas vamos pro positivo. A positividade tóxica, né? No caso, assim, qual que é o negativo aí? Gente, eu tô num mar de lama e eu tô fingindo que tá tudo bem. Mas daí, a gente já entra numa outra linha da psicanálise. Umas neuroses, aí a gente precisa olhar. Aí tem que ir a fundo. Né? Tem que ir a fundo. Porque tem gente que sai da realidade mesmo. Aí, a gente já tá falando de uma patologia. A gente não tá falando de uma positividade tóxica, de pensar o positivo de algo negativo. Perfeito. Né? Sandra, que aula, como eu sempre falo, já tá sendo até repetitivo, porque é sempre uma aula de verdade, assim, uma clareza muito grande. Quais são os seus próximos projetos? Onde que as pessoas te encontram? Tá. Como é que é? Meu Instagram @Sandra_Dadona, né? Também tem o YouTube. Meu próximo projeto é meu livro. Já está saindo meu livro. O Poder da Sua Frequência Vibracional. E a gente está aí nas redes sociais. É um prazer enorme receber aí todo mundo na minha casa, né? Que é meu Instagram. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, com a sua sabedoria. Aqui nós da WeMystic, além de podcast, além de site, temos uma loja online também, recheada de produtos esotéricos que ajudam também nessa frequência toda que a gente está falando. E a gente gostaria de te presentear com um kitzinho. Muita gratidão. Que delícia. Né, a gente foi preparado aí especialmente para você, então fica à vontade se quiser, claro. Ai, gente, que lindo. Ai, eu amo. Como nós estamos falando de prosperidade, mudança de mindset, mudança de tudo, claro que tinha que ter a pirita. Que maravilhosa! Tudo para ajudar, né, nesse processo. A WeMystic, ela traz o conteúdo, traz todas as questões ali e, objetos também estão todos alinhados nessa energia. Que lindo! Tem mais um negocinho. Amei! Gente, que lindo! Muita gratidão. A gente que agradece muito por essa sua energia, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Tem muito a agregar, com certeza. Eu que sou grata pelo convite.
sempre junto com vocês. Muito obrigada, Sandra. Um beijo. E é isso aí, gente. Ficamos com essa aula de Sandra Dadona sobre universo quântico, sobre um pouquinho também, é claro, da nossa mente humana, né? E eu espero você semana que vem com mais um episódio inédito. Compartilhe nas redes sociais, manda para todo mundo tem que ficar sabendo de como que a gente é sim possível, né, de mudar e transformar a nossa realidade. Eu deixo um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.